vento serpenteia entre as oliveiras retorcidas, enquanto a luz pálida da lua revela os contornos das colinas cobertas de trigo. Em meio ao silêncio, um homem caminha descalço sobre a terra escura, sentindo o peso do passado sob os seus pés. Ele não é apenas um agricultor, é um cidadão. O pedaço de chão que ele pisa é mais do que propriedade, é sua identidade, sua liberdade, seu voto. Esta é a história de como a terra moldou não apenas a dieta, mas a própria alma da civilização grega. Como o grão, a oliveira e a videira sustentaram impérios de ideias. Como a economia agrária era o alicerce invisível sobre o qual se erguia o Partenon e a ágora pulsava. Hoje nós vamos desvendar os fios que ligavam o sulco no campo à tribuna na Assembleia. Desde os tempos homéricos, a vida grega orbitava em torno do oikos, a unidade familiar que era também unidade de produção. Era ali, no núcleo doméstico, que o pão de cevada era amassado, o azeite de oliva temperava a comida e o vinho era derramado. A chamada tríade mediterrânea, cereais, azeitonas e uvas, não era apenas a base da dieta, era o tripé da economia e da cultura. Como demonstra o historiador Moses Finlay, a economia antiga era profundamente embutida nas relações sociais e políticas da polis. A terra não era uma mercadoria qualquer. Era a fonte do prestígio e o pré-requisito para a cidadania plena. Ser um homem livre significava, antes de tudo, ser senhor do próprio solo, independente e capaz de garantir o sustento de sua família. Esta visão, como aponta Pierre Vidal-Naquet, elevou o trabalho na terra a um ideal de vida, contrastando com a desconfiança em relação a outras formas de enriquecimento, como o comércio. Hesíodo, no século VII a.C., já ensinava em Trabalhos e Dias que a prosperidade justa e duradoura vinha do trabalho honesto no campo, não de métodos duvidosos de obtenção de riqueza. Mas esta ligação entre terra e cidadania criaria também as maiores tensões da sociedade grega. Porque se a terra garantia liberdade, sua ausência significava dependência. E sua concentração nas mãos de poucos ameaçava a própria existência da polis. Uma das provas mais eloquentes da centralidade da agricultura para a identidade grega não está em um tratado filosófico, mas no bolso dos cidadãos. Diversas cidades-estados cunharam sua moeda, símbolo máximo de autonomia, com imagens do mundo agrário. Em Metaponto, na Magna Grécia, as moedas exigiam a efígie de uma espiga de trigo. Em Hermione, na Arcádia, eram grãos de cevada que estampavam o metal. Não eram meras decorações, como observa o numismático Lacroix. A moeda era um emblema da polis, uma afirmação de soberania. Ao escolher o grão como símbolo, essas cidades declaravam ao mundo: nossa riqueza, nosso poder e nossa própria existência brotam desta terra. A economia agrária não era um setor isolado, era a própria essência da vida cívica, cunhada em prata e ouro. Cada transação comercial reafirmava esta verdade fundamental: sem campo, não há cidade. Essa escolha iconográfica revela algo profundo sobre a mentalidade grega. Diferente de outras civilizações que estampavam em suas moedas figuras de reis ou deuses distantes, muitas poleis gregas escolheram representar o trigo, o alimento básico que mantinha viva a população e permitia que a cidade existisse. Era uma declaração de dependência consciente e orgulhosa da agricultura. Ao contrário da nossa clara divisão entre urbano e rural, o mundo grego era uma teia contínua.
O centro urbano, a haste, e seu território agrícola, a cora, formavam um único organismo. Projetos arqueológicos modernos, como a Cambridge Bradford Boyton Expedition e a Minnesota Messenia Expedition, revelaram que muitos cidadãos viviam na cidade e se deslocavam diariamente para seus campos. Xenofonte registra o custo emocional que foi para os atenienses abandonarem suas propriedades rurais durante a Guerra do Peloponeso. Esse deslocamento lhes pareceu penoso, pois os habitantes, em sua maioria, estavam habituados à vida no campo. Não eram apenas camponeses rurais, mas cidadãos urbanos com profunda conexão emocional e econômica com suas terras. Essa mobilidade moldou o uso do solo. Hortas e vinhedos que demandavam cuidado constante ficavam mais próximas das moradias, muitas vezes dentro dos próprios muros da cidade. Os vastos campos de cereais se estendiam pelas planícies mais distantes, acessíveis por caminhadas diárias ou estadias temporárias durante os períodos críticos como aração e colheita. Surgiram assim as Komai, que pontilhavam a cora, oferecendo apoio logístico e social. E nos cruzamentos e colinas, pequenos santuários, muitos dedicados a Deméter, marcavam a paisagem. Em Gela, na Sicília, a arqueologia mostra um arco de pequenas fazendas e santuários ao redor do centro urbano. A terra não era apenas cultivada, era sacralizada, integrada ao cotidiano religioso e social da comunidade. Cada viagem do cidadão, da cidade ao campo, era também uma jornada espiritual, passando por marcos sagrados que reafirmavam a conexão entre trabalho agrícola e favor divino. Se a terra era o coração da economia, sua posse era a alma da política. A pergunta fundamental, como colocam os estudos de David Escher e Hector Lepore, era: a cidadania conferia o direito à terra ou a posse da terra é que concedia cidadania? Na prática, as duas coisas estavam intrinsecamente ligadas. Em Atenas, apenas homens nascidos de pais e mães atenienses que possuíssem propriedade podiam ser cidadãos plenos. Mulheres, metecos, estrangeiros residentes, escravos e homens sem terras estavam excluídos da participação política. A democracia grega, tão celebrada, era na verdade uma democracia proprietária, governo dos donos de terra. Os legisladores dedicaram-se obsessivamente a reformas agrárias. Solon, em 594 a.C., proibiu a escravidão por dívidas em Atenas, libertando milhares de pequenos agricultores que haviam perdido suas terras. Clístenes, em 508 a.C., reorganizou a estrutura tribal para quebrar o poder dos grandes proprietários aristocráticos. Essas reformas não eram apenas econômicas, eram a própria fundação da democracia. Estabeleceram-se regras rígidas para a divisão da terra e, crucialmente, restrições à sua alienação. A venda de terras fora da família era frequentemente proibida ou severamente limitada. A terra era considerada bem da família e da polis, não mercadoria para ser transacionado livremente. Remover um marco de fronteira era crime gravíssimo, uma ofensa tanto aos deuses quanto aos homens. Por quê? Porque, como sintetiza Vital Naquet, o ideal era o do homem autossuficiente, a autarqueia. Aquele que possuía terra não dependia de patrão. Sua lealdade era apenas para com a cidade. Ele era, por definição, um cidadão livre, apto a participar da assembleia e a portar armas em defesa da polis. A economia agrária, portanto, não era questão apenas de produção, mas a de constituição do corpo político. Quando Aristóteles escreveu que a polis é composta de homens livres, ele estava se referindo a homens livres porque possuíam terra. A democracia tinha raízes literais no solo.
Mas esta ligação entre terra e cidadania criava contradições explosivas. A terra era finita, mas a população crescia. Com o tempo, propriedades eram divididas entre herdeiros, até se tornarem inviáveis. Pequenos agricultores endividavam-se e perdiam suas terras para credores ricos. A concentração fundiária ameaçava a própria base da polis. Hesíodo já lamentava no século 8 a.C. os reis comedores de presentes que proferiam sentenças injustas para favorecer os poderosos. O poeta camponês advertia seu irmão Perses contra a preguiça, mas também denunciava a corrupção dos juízes que permitiam que terras fossem tomadas ilegalmente. Em Esparta, a solução foi radical: dividir todo o território em lotes iguais, chamados de kleroi, distribuídos aos cidadãos espartanos que eram proibidos de vender ou dividir suas terras. Mas esta rigidez criou seus próprios problemas. Com o tempo, guerras e heranças concentraram as propriedades em poucas famílias. No século IV a.C., apenas algumas centenas de famílias controlavam a terra, e Esparta entrou em colapso demográfico e militar. Em Atenas, as tensões eram diferentes, mas igualmente graves. A cidade dependia cada vez mais de importações de grãos do Mar Negro, tornando-se vulnerável a bloqueios navais. A Guerra do Peloponeso, entre 431 e 404 a.C., devastou o campo ático por décadas, com invasões espartanas destruindo oliveiras, árvores que levaram décadas para produzir, e forçando a população a se refugiar atrás dos muros. A solução ateniense foi desenvolver o comércio e distribuir terras conquistadas em colônias aos cidadãos pobres, chamadas de clerúquias. Mas isto criava outros problemas: dependência externa e tensões com aliados. A economia agrária grega nos deixa lições paradoxais. De um lado, vemos uma sociedade profundamente conectada à sua terra, onde o trabalho no campo era valorizado como fundamento da virtude cívica. De outro, vemos as sementes de tensões sociais que iriam eclodir repetidamente pela distribuição desigual deste bem precioso. O ideal do camponês, soldado, cidadão, o hóplita que defendia com escudo e lança a mesma terra que arava, foi a espinha dorsal da resistência grega contra o Império Persa. Nas planícies de Maratona, 490 anos antes de Cristo, e nas Termópilas, 480 anos antes de Cristo, eram agricultores armados que enfrentavam o exército profissional do Rei dos Reis. Mas este mesmo ideal criava exclusões. Sem terra, sem cidadania. Sem cidadania, sem voz. As mulheres que trabalhavam no campo, os escravos que plantavam e colhiam, os metecos que comercializavam, todos contribuíam para a economia agrária, mas nenhum compartilhava os direitos políticos. A filosofia grega nasceu em parte como reflexão sobre essas tensões. Platão, em A República, propôs abolir a propriedade privada entre os guardiões. Aristóteles defendia uma classe média de pequenos proprietários da estabilidade. Ambos reconheciam que a questão agrária era também questão política fundamental. O camponês cidadão grego não alimentava apenas seu estômago, alimentava um ideal. Ele sustentava com seu suor a ideia de que um homem livre é aquele que comanda seu próprio sustento e, por extensão, seu próprio destino político. Toda a arquitetura deslumbrante, a filosofia profunda e a arte sublime da Grécia clássica repousavam, em última análise, sobre os ombros desse homem e sobre os frutos de sua terra. Quando admiramos a Acrópole de Atenas ou temos os diálogos de Platão, estamos contemplando o que foi possível porque agricultores desconhecidos, geração após geração, abriram sucos na terra, plantaram sementes, esperaram as chuvas de Zeus e colheram grãos suficientes para alimentar não apenas seus corpos, mas também sua civilização.
Da próxima vez que você ler sobre a Ágora de Atenas, onde Sócrates debatia, lembre-se. Lembre-se do cheiro da terra molhada após a primeira chuva do outono, do som do arado abrindo o solo, do peso do grão na mão do agricultor, que era também o cidadão que votava na Assembleia. Toda a complexidade do mundo grego, sua política, sua economia, sua cultura, brotava da relação simples e sagrada entre um homem e seu pedaço de chão. A democracia não foi inventada em mármore e filosofia, foi plantada na terra, cultivada com trabalho e colhida em liberdade. A lição permanece. Civilizações nascem do solo e quando esquecem esta verdade fundamental, quando rompem o vínculo entre aqueles que cultivam e aqueles que decidem, quando a terra se concentra nas mãos de poucos, enquanto muitos nada possuem, as bases da polis começam a rachar. Os gregos sabiam disso, por isso criaram leis agrárias, por isso limitaram a alienação de terras, por isso ligaram cidadania à propriedade. Não conseguiram resolver todas as contradições, nenhuma sociedade consegue, mas compreenderam algo fundamental. Uma civilização é tão forte quanto a ligação do seu povo com a terra que o alimenta.